falar um pouquinho sobre um aspecto que o médico tem que valorizar muito, é que o câncer é uma doença do nós, ele não é uma doença da pessoa. Então, se você não acolher a família, se você não acolher os cônjuges, se você não acolher os filhos, você não está tratando do câncer, você não está tratando do nós, que é a qual pertence o câncer. E eu procuro sempre algumas imagens, eu gosto muito de arte, eu sou belga, então eu peguei o Becker von Rubens para dizer que o corpo real, ele não é do século XXI. O corpo real, ele sempre existiu. Então, aquele padrão que a gente sempre quer, da longa cabeleira, do corpo esbelto, malhado, que faz restrição alimentar constantemente, ele não é uma novidade, ele também nunca aconteceu. Então, vejam aqui as três graças. As três graças representam tudo que há de mais feminino, de mais gracioso, de mais feliz na antiguidade. E Rubens desenhou mulheres reais. No caso, ele tinha uma atração maior, por índice de massa corpórea um pouquinho acima. E ele não priorizara as jovenzinhas classificadas. Ele gostava de mulheres que tivessem rostos, que tivessem defeitos e que tivessem corpos, que tivessem carne, que tivessem celulite, que tivessem bumbum, que tivessem coxa e que também podiam ter mama. Né? Tudo isso entra, você percebe que a mama aqui não é o princípio essencial do corpo feminino, como muitas vezes é colocado para a gente. Nossa, câncer de mama, o símbolo da feminilidade. Não, é um dos. Tem muitos símbolos da feminilidade muito mais interessantes do que, né, pegar na dele. Eu não coloquei aqui um quadro do Rubens, mas vocês podem procurar. Tem vários quadros do Rubens de homens idosos mamando em mamas femininas. Mas eu achei que poderia ser um pouco chocante aqui para a plateia. Então eu preferi colocar esse outro quadro do Rubens, que também é atual, que é a questão do marido, da esposa, do casal heterossexual homoafetivo. Encontrei apenas uma imagem de um casal heterossexual, no qual tu mostra o cônjuge interessado na questão da saúde da sua mulher, e no caso da saúde da sua mulher com lesão da mama. A incidência maior ou menor do câncer de mama, ela na verdade vai depender de muitos aspectos, mas vejam como eles são pouco controláveis. Então, eu vou comer, eu vou ficar mais cheinha, eu vou ficar mais feliz, e daí? Né? Eu não preciso chegar no consultório e ter alguém que me fala assim, mas também a senhora nunca pensou em perder peso? Né? Eu, sua mãe, né? Também está pensando nisso? Porque muitas vezes a mãe do próprio profissional também pensou de peso. Às vezes o profissional pensou de peso. Correr de madrugada, gente, com esse sol nascente, eu já tentei. Né? Eu já tentei. Dura 3 dias, depois eu durmo mesmo. Né? Uma bebidinha de vez em quando faz parte da minha vida. Posso engravidar ou não? Eu posso fazer reprodução hormonal, uma pílula ou não? Eu posso amamentar? Claro que eu posso. Ou não? Mas isso são predisposições dos fatores internos ou externos de risco de proteção. Como eu vi que o Igor já ia falar da questão da predisposição familiar, então eu não ilustrei ela aqui. E a maior mortalidade do câncer de mama, maior ou menor, ela vai depender do tipo de câncer. Se ele é indiferenciado, se ele é bem diferenciado, os resultados são diferentes. Você pode fazer um diagnóstico com uma mamografia, ou você pode ter que esperar 6 meses na fila e chegar com o seu câncer mais avançado. Isso vai definir um pouco a sua evolução, não tenha dúvida. Mas a maior ou menor mortalidade do câncer de mama também está associada a tratamentos mais ou menos eficazes. E a gente sabe que com todas as novidades que foram apresentadas hoje, eu estava rindo um pouco com todos, falando que apesar de tudo isso, o triplo negativo ainda vai ser quimioterapia neoadjuvante e vai ficar careca. E não tem outra opção. É isso. E você vai fazer uma cirurgia. Independente se você for uma cirurgia conservadora, você vai fazer uma radioterapia. Então, eu gostei muito do depoimento da colega que veio aqui, que ela falou, eu espero que esses novos tratamentos, vocês diminuam os efeitos adversos. E a Suzana honestamente respondeu, não, pioramos.
pioramos ainda por cima, nem a gente sabe mexer. Então nós temos que ficar um pouco na real, né? E a real, eu gostaria muito de nascer daqui 100 anos, porque dizem que o mundo vai evoluir. Mas eu sinto um pouco de não ter nascido há 3 mil anos atrás, eu podia ser Cleópatra. Eu não acho que a Cleópatra estava pensando que o mundo ia evoluir com terapias diferentes no ano 2022. Então, o tempo e a evolução são coisas diferentes. O nosso tempo de vida nos é dado ao nascer e é retirado quando a gente morre. E se tem algo que não mudou até hoje, é que a taxa de mortalidade por causas definidas diminuiu. Mas todos nós aqui nessa sala vamos morrer. Então, isso daqui não mudou. O que a gente muda é o tempo que a gente vai passar aqui com diversos hábitos, com uma bagagem genética e com tratamentos. Mas a evolução é a mesma. E de repente algumas pessoas podem pensar assim, não, determinada doença ou determinado tratamento para mim está bom. Né? Tá bom. Eu acho que estou satisfeita com o tratamento que seja mais adequado e mais gentil para mim. Essas opções complexas e mais ou menos agressivas foram colocadas pelos colegas que me antecederam, elas são muitas opções. E a questão da relação médico-paciente nessa hora, ela pode sofrer um certo desgaste, porque o médico não tem como te oferecer todas as opções. Ele vai te oferecer as opções com as quais ele está habituado e às quais ele tem acesso. Eventualmente, ele vai dizer que você pode ter acesso a um outro tratamento mediante uma judicialização. Mas isso não é o habitual. O habitual é chegar a essa pegada. Só que isso realmente é agressivo. Então, você vai ter cirurgias com diversos graus de mutilação, náusea, vômito, dificuldade para se alimentar, dor, fadiga, insônia, sonolência. Eu escutei uma vez num evento até interessante, mas uma médica falou, não, mas fadiga faz parte do câncer. Gente, fadiga faz parte do câncer do outro. Porque se eu tiver com câncer, eu não quero ficar fadigado, eu não quero ficar com deficiência cognitiva, eu preciso trabalhar, gente, eu não tenho condição de parar de trabalhar. Então, esses efeitos colaterais são efeitos colaterais que vão me pesar. Modificação da imagem corporal, aumento e diminuição de peso, disfunções sexuais, neuropatias, tudo isso faz com que, embora após 5 anos, 90% das mulheres com câncer de mama estejam vivas, elas vão depender das características citadas anteriormente e o processo é individual. Se eu estou nos 90%, estarei lá, entrando em a consulta médica ou tomando remédio para reduzir a pressão recidiva, ou então tentando correr de manhã às 7 horas da manhã, antes do sol ser muito quente, né? Posso continuar tentando o resto da minha vida. Ou então eu estarei naqueles 10% que falecendo da doença, porque isso é inevitável no momento. Mas a maioria das mulheres com câncer de mama estará viva 5 anos depois. Isso é uma questão muito importante porque, frente a uma doença grave, nós temos diversas fases de luto. Esse é o único slide que eu deixei em inglês para mostrar o original da Elizabeth Kubler-Ross, que escreveu esse artigo há muito tempo, que continua absolutamente válido. E ela põe aqui que você tem 2 possibilidades de evoluir com crise e depressão ou evoluir com aceitação. E hoje eu mudei um pouco esse conceito, porque na minha opinião, a gente passa por essas fases o tempo todo. E elas não são exclusivas. No momento que eu recebo o diagnóstico, eu fico em choque. Depois eu nego, depois eu fico com raiva. Eu começo a falar assim, gente, pelo amor de Deus, eu não rezava para eu fazer todo dia. Aliás, eu estou até correndo de manhã, às 7 horas da manhã, eu não como mais, tá certo? Pronto, alimentos, ó, zups, vai para a geladeira que à noite eu te encontro. Né? Ansiedade, depressão, aceitação. E no outro dia a gente está negando de novo. E no outro dia a gente está com raiva de novo. No outro dia a gente está de novo falando assim, não, agora não é questão de comer, eu não bebo mais cerveja por um ano. Quem já fez essa promessa? Se enchia de caipirinha, né, gente? Mas cerveja não. Que uma cerveja, né? Então essa é a barganha. Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, eles são realmente os principais acompanhantes da jornada estressante de qualquer pessoa. E quando a pessoa sofre um estresse grave, essa ansiedade e depressão aparecem de uma forma mais ou menos controlada, mas hoje muito
medicamentalizado. Estão com tanta dificuldade com tantos remédios, meninos, que até o nome remédio eu não consigo falar, né? Aí vem a outra coisa, que é muito colocada também, eventualmente culpa. Ah, foi porque eu tomei pílula. Não, isso é só a vizinha que acha. Ah, porque eu deveria ter começado a fazer mamografia mais cedo. Não, isso não é verdade. Você não precisa fazer mamografia antes da idade prevista, porque isso não vai adiantar nada. Sofri muito, fui muito deprimida. Ah, porque meu marido me largou, a culpa é dele, agora estou com câncer de mama. Não, não é verdade, você entendeu? Por isso que você pode até chamá-lo de volta, mas não foi por causa da sua intervenção que você teve câncer. E teve uma mulher muito interessante, era uma feminista bem incorporada, e ela falava, gente, o pior de tudo é, tive um câncer de mama e as pessoas perguntam para mim, ah, mas então sua mãe te largou quando você era pequena? Não. Ah, é porque você é homoafetiva? Não. Ah, é porque você não foi aceito no seu primeiro emprego? Não. Ela falava, você tive um câncer de mama porque eu tive um câncer de mama. Não porque eu tive algum evento na minha vida que causou câncer de mama, mas lembram, tem psicóloga aqui na sala, o quanto isso foi vendido, né? O quanto o seu sofrimento causava uma doença. Engordei, não fiz exercício, não amamentei, não faz. Mas esses sentimentos, eventualmente, são reforçados por dos outros. Os outros podem chegar e falar, quando foi a última vez que a senhora fez mamografia? Então, faz 2 anos e agora a senhora está com pressa? Não, né, gente? Não. Você faz mamografia como quiser, de preferência, seguindo as orientações. Esses ciclos de repercussão são agudas. E nesse momento agudo, nós, a família, pode ser a mãe, pode ser o parceiro, geralmente, eu vou mostrar aqui mais dados de parceiros, que são mais estudados, parceiros e parceiras, mas no momento inicial, tratar, disponibilizar recursos emocionais, sociais e financeiros rapidamente. Isso é ou não. Isso tem que ser rápido e isso é extremamente estressante. Na progressão, na evolução, tratou, sobreviveu, está tudo bem. Renegociar papéis, antecipação da morte perante os outros, que acaba sendo algo falado, e repercussões nas atividades diárias. O que é essa tal fadiga, que é tão importante, o que essa tal desorientação cognitiva, que é tão importante, vão fazer com que você tenha que mudar nas atividades diárias. E quando você é aquele sobrevivente longínquo, você já tem 15 anos, 20 anos de doença, você tem que ligar com as sequelas, reassumir novos planos de vida, cuidados da saúde, e você é a mesma assim que a comida resfriada, que também é divulgado. Ah, porque agora a gente já sabe que mulheres, futebolistas, que não é agressiva, mas 20 anos depois não funciona. E aí também fica essa angústia a longo prazo. Só que você não está sozinha nesse jogo. Então, todas essas angústias, elas estão dentro de um contexto. Você pode ter filhos, você pode ter cônjuges, você pode ter amigos, você pode ter pais, você pode ter colegas e um empregador. Eles vão ter que entrar nesse jogo com você. Você não pode estar nesse momento com a sua rede de apoio fragilizada. E não precisa. Por quê? Há uma ideia pré-concebida que o estresse da doença gere uma expectativa de deteriorização do relacionamento, quando, na verdade, manter um bom relacionamento é um preditivo de bem-estar. É o momento de ficar junto. Não gosto muito dessa frase, mas acho que ela resume um pouco de uma forma bem leiga, mas tristeza compartilhada é meia tristeza. Aumenta a confiança, intimidade e coesão. E aqui vem os trabalhos mais modernos, né? Porque não são os oncologistas clínicos só que gostam de tabelas, as tabelas são úteis para todo mundo, mas é o que eles colocam. Desde que estejamos unidos, os efeitos seus intrapessoal e os efeitos interpessoais na regulação da sua qualidade de vida. Vou deixar a aula disponível depois, se vocês quiserem. E o processo interpessoal é a sua capacidade interna de regular suas emoções. Sozinha, com psicanálise, com dança, cultura, com o que você quiser. Mas o processo interpessoal é extremamente importante. E as características das outras pessoas que são relevantes para regular as suas emoções e as do outro. Se você está com câncer e de repente seu filho mais velho doente a barra, foge de casa, começa a ter comportamentos mais agressivos,
Você não vai conseguir tratar a sua doença e ele também não vai conseguir tratar a dele, que é uma eventual sequência emocional de um desarranjo familiar. Então eu vou aqui focalizar rapidamente em dois aspectos. O parceiro, parceira. Eu vou mostrar só dois trabalhos, um de casais heterossexuais e outro de casais heterossexuais e homoafetivos. O câncer é reconhecido como uma doença do nós. Ela não é uma doença sua. Isso já está bem definido há mais de 10 anos. Se eu estou ansiosa e deprimida como paciente, o meu parceiro pode estar ansioso e deprimido. Se a minha qualidade de vida piorou, a qualidade de vida do seu parceiro também pode ter piorado. Então, tem que comunicar, tem que falar, tem que dizer. Não pode chegar a ser heróico. O parceiro, o cuidador, o parceiro, porque aqui eu vou focar mais agora no que ele está do lado, não pode ser heróico. Não pode falar, não, eu vou fazer tudo. Não vai. Vai fazer o que for possível. Esse trabalho é muito bonito, é uma meta-análise, ou seja, pegaram vários estudos de vários lugares do mundo e viram o que fazia com que o casal ficasse mais próximo frente a aqui o câncer de mama. E o que eles viram? Que o ajuste marital, fiquei com medo de traduzir porque é marital adjustment, mas arrisquei ajuste marital, é um processo no qual tem que haver gratificação mútua. Estar numa situação de estresse, isso não significa que tem que brigar, nem chorar o dia inteiro. Isso significa que você pode ser amoroso. Tem que ter objetivos comuns, sem dúvida, mas tem que ter individualidade. Eu preciso poder continuar a fazer coisas minhas, como paciente, como cuidador. Então, se eu for num jogo, no sábado à noite, e minha mulher está bem, isso não tem problema nenhum, vá e jogue e ganhe, se puder. Porque ganhar brasileiro em véspera de Copa é melhor, né? A gente sempre fica mais feliz usando a nossa camiseta assim, com o jogador que a gente mais gosta, quando acaba no gol maior para nós. E aqui eu vou mostrar alguns slides sobre o que ficou relevante para uma associação positiva com ajuste marital, com associação negativa ou sem associação nenhuma. Vejam que interessante. A idade, quanto maior, tem uma maior associação positiva. Ou seja, o casal mais velho não liga tanto para a doença. Porque já está doente também. Não vai ser a mama que vai fazer uma grande diferença se você está diabético, hipertenso, ou se você também está envelhecendo. Não vai ser uma mama mais reconstruída ou menos reconstruída que vai fazer que as suas rugas desapareçam. Nem todo casal envelhecendo faz plástica porque é inteiramente jovem. Então a gente vai ficando, com perdão da palavra, eu vou falar de mim. Estou ficando perambuda, né? E quando eu fui outro dia comprar um sutiã, eu falei assim: tetas grandes e caídas. Eu quero alguma coisa que ele levante, tá vendo? E eu estava lá na Intimíssima e ela falou assim: então a gente tem modelo para todo mundo. Eu descobri que para mim não tinha, gente. Não tem mamas grandes e caídas. Então tem que achar um sutiã bom pra gente, né? Porque eu não tenho câncer, mas eu tenho mama. O status socioeconômico, gente, não tem associação. Educação formal, não tem associação. Tempo após o tratamento, não tem associação. Tipo de tratamento, não tem associação. Tanto faz a cirurgia aqui na rádio pro casal, não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença? Se afastar, proteger sem conversar, evitar o tema, não se engajar. Então, quando o médico está lá na consulta, ele tem a obrigação de falar: você veio acompanhada? Traz seu acompanhante. Põe a cadeira para o seu acompanhante. Durante a pandemia não pudemos fazer isso. Foi dramático, foi horrível. Eu furava a lei todo dia. Eu falava assim: pelo amor de Deus, deixa eu subir. Eu não posso dar um diagnóstico de câncer sem que a pessoa que está junto com o diagnóstico está junto. Comunicação construtiva. Veja que lindo. Associação positiva. Comunique-se. Fala. Estou de saco cheio, estou com medo de morrer. E não responda do lado: não. Está tudo bem. Está tudo bem. Não está tudo bem, gente. Não está. Não, você está fazendo química, você está careca, você está fazendo um monte de coisa. E alguém chega e fala assim: não, está tudo bem. Você está linda. Vocês estão lindas. Né? Participei muito tempo em um negócio chamado Clube das Carecas. E realmente a gente fica linda, careca. Mas a gente chama atenção. Comunicação construtiva. Agora, afastamento mútuo é péssimo. Não se afaste de quem você ama. Fique perto de quem você ama. Suporte positivo. Associação positiva.
Mas, às vezes, tem associação. Cada xizinho representa um artigo. Suporte social negativo é óbvio que é negativo. A paciente que não se interessa pela sua doença, ela fica no processo de negação sempre. Associação negativa com relacionamento. Aqui tudo é a questão de associação com relacionamento. Quando o parceiro não se torna tão ativo, isso não tem muita importância para o relacionamento. Às vezes, para ele, está tudo bem, mas ele não quer mais detalhes. Ele só quer ficar ali, casado com aquela mulher que tem, tá bom. Boa qualidade de vida da paciente, associação positiva com o relacionamento. Dá vontade de falar, né? Então, toma antidepressivo, né? Mas não é isso. Mas de vez em quando ser feliz é bom. A aflição psicológica da paciente não tem tanta importância quanto uma boa qualidade de vida. Dia a dia, como que eles cuidam, como o casal cuida. A dia de lida de maneira comum e positiva, associação positiva. A dia de, quer dizer, o parceiro delega, não tem problema. Não tem problema, às vezes ele tem que trabalhar. Então, organiza uma rede de apoio que está tudo bem. A dia de forma negativa, nossa, você está me sobrecarregando, eu preciso trabalhar, eu não vou buscar criança, não vou fazer almoço, não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui na minha. Isso acaba tendo uma associação negativa. Esperança, gente, da paciente, fundamental. Se o cara ou a esposa está meio desesperançoso, não tem muita importância. Mas ela sim, ela tem que estar esperançosa. Otimismo, gente, tanto faz. O que é otimismo? Achar que não vai chover quando a previsão do tempo diz 90% de chance de chuva. Então, pega o guarda-chuva, você não está sendo otimista, vai chover mesmo, mas se você deixou a sua roupa no varal plena de otimista, ela vai morrer. Né? Então, o otimismo não é tão importante. A paciente ser empática. Isso eu achei extremamente importante. Não passei com a parceira, mas a paciente entender que pelo que ela está passando pode atingir o outro nos seus sentimentos. Ela tem que ter noção que de repente aquele marido, aquela esposa está exausto. Ela tem que entender que de repente o processo de dor, de luto, de medo, de raiva também existe nele. Então isso acabou sendo muito importante. Função sexual, bom, então vou brincar agora, quem transa quem quer. Né? Não existe, é um mundo real. As pessoas transam se quiserem. Mas se quiser transar, transa que é bom. Né? Autoeficácia. Se você conseguir fazer as coisas, faça. Não deixe que os outros façam. Você tem uma imagem corporal que mudou? Não tem problema. O seu casamento não vai ruir por causa disso. É o seu eu, mas não o seu relacionamento. Percepção da imagem corporal negativa pelo parceiro aí sim, mas isso é violência doméstica, né, gente? Isso é violência doméstica, então a gente não pode admitir. Falta de intimidade é um problema, não tem problema, e demanda por essas e outras doenças também não tem problema. Então não é porque você está entrando numa fase mais avançada que você vai ser largada. Isso tudo são ideias. E a Eve Ensler, que escreveu Monólogos da Vagina, diz assim: seja radical, ame seu corpo, tanto faz que for fez, desde que ele esteja doente. Rapidamente, não sei se eu tenho tempo, você tem um hora que você quiser. Continuo. A gente tem aqui diferença, se é homoafetivo ou não. Eu teria até uma certa vontade, né? Vai que eu sou heterossexual, não aconteceu, nasci assim, não consigo mudar, tá tudo bem. Mas eu penso, será que duas mulheres vão ter uma afinidade maior? Na verdade, quem é o cuidador dos casais? Da mulher heterossexual, o parceiro da mulher. O artigo chama de minoria sexual, não sei porque eles tiveram um número muito maior aqui na minoria do que na maioria. Então tá tudo bem. Mas eles chamam de minoria no artigo que está escrito. Não tem diferença. Quem cuida do filho da mulher heterossexual? Provavelmente porque nesse momento que foi feito o artigo ainda tinha poucas mulheres homoafetivas que tivessem filhos juntos. Os irmãos cuidam um pouco, os outros parentes cuidam um pouco, as amigas cuidam um pouco mais das mulheres homoafetivas, mas isso não tem significância estatisticamente significativa. E tem um pouquinho mais proporcionalmente de casais heterossexuais que moram juntos e casais homoafetivos. Agora, o tempo dessa relação maior nos heterossexuais do que nos homoafetivos, a proporção de vida dessa relação grande nos dois casos, ou seja, 50% a 30% da vida junto. Mudança no relacionamento, gente. Vejam que interessante. Tanto heterossexuais como afetiva. Melhorou. Proporção muito pequena distanciou. E proporção razoável não afetou.
Então a gente percebe, acho que quem está aqui na plateia pode dizer que ter visto parente que às vezes a gente está numa relação que está muito boa, ela não piora. Agora, se a gente está numa relação que é péssima, por isso que eu falei, não pode mudar o que está péssimo, você não pode juntar, né? Lembra aquela questão que não tem nada a ver com a mulher que falava assim, eu vou engravidar, quer ir em casa comigo? Lembra? Né? Barbada, né? A gente já pensou assim, ainda tem gente que pensa, que drama, né? Não vai ser um relacionamento muito bom, você gerar um estresse quando a relação não está boa. Comportamento que melhora a relação, comunicação, resposta do parceiro, compromisso na relação, aumenta a intimidade do casal, a cooperação do casal e a sua adaptação psicológica melhora. Comportamentos que pioram a relação, fuga, recusa em conversar, crítica, pressão, afastamento, pioram a intimidade, pioram a adaptação à doença. E na fase final da vida, como fica esse nosso cuidado? Como fica o outro? A mulher, lógico, a gente já pode pensar, não está bem, né? Então, aqui foram selecionados 133 cuidadores indicados pelas pacientes. Esse trabalho foi feito no CAIR, uma psicóloga que orienta essa tese, e mulheres internadas. Todas elas acabaram mais do que 50% das horas de vigília. Câncer de mama, câncer ginecológico. Foram aplicados nos cuidadores desse caso de ansiedade e depressão e o General Comfort Questionnaire. Vou mostrar aqui porque é muito interessante. Então, primeiro, vocês vejam que cuidador é muito mais do sexo feminino na fase final da doença, independente do relacionamento conjugal. As mulheres cuidam, filhas cuidam muito, filhas cuidam muito, e são as que mais sofrem. Vejam, a nota menor aqui é para as filhas. Marido tem um score maior de confortos. Os maridos, quando cuidam, se dão melhor. As filhas provavelmente têm que abrir mão de muito mais coisas, têm muito mais compromissos. Outros vários têm uma nota geral. Essa nota poderia ir até quase 300. Vocês vejam que a nota é de mais ou menos 30%. Agora, vejam a ansiedade, gente, dos cuidadores. Não estou falando das pacientes. Vejam a proporção de ansiedade, 75%, e depressão, 54%. Nós temos que estar atentos a isso. Tá? É lógico que eu estou falando num conceito de fase terminal da doença. E vejam o que as pessoas dão nota melhor. Vejam, não sei se aqui tem algum profissional da área da saúde também, mas eu gosto que o quarto esteja tranquilo, nós estamos bem no nosso relacionamento, eu sei que sou amado, Deus está me ajudando, ela está limpa e seca, eu me sinto suficientemente forte para fazer alguma coisa para ela. Quando olho para trás, vejo que vivemos uma boa vida. Eu sou capaz de me comunicar com quem amo. Eu tenho pessoas especiais que me fazem sentir apoiado. Eu me sinto confiante espiritualmente. Essa situação me inspira. Eu posso crescer com essa situação. E, por fim, enfermeiros e enfermeiras me fazem esperançar. Agora, as piores notas, os maiores fatores de angústia. Eu me preocupo com minha família. Vejam, realmente as pessoas falam, eu me preocupo demais com minha família. Eu penso no desconforto dela constantemente. O estado emocional dela me deixa triste. Eu penso muito no futuro que eu vou fazer. Eu tenho a necessidade de ter mais informações sobre a condição dela. Gostaria de ter mais contato com o médico. Interessante, né? O enfermeiro está lá, o médico vem. É difícil suportar a dor emocional que eu sinto. Eu tenho passado por mudanças que me deixam incomodado, por preocupações com a parte financeira. Eu sinto medo que vem pela frente. Esse ambiente é depressivo. Eu não consigo descansar. Isso não é paciente. É o cuidador, é quem cuida dela. Quem está lá, às vezes, no hospital, numa cadeira. Né? E que quando vem alguém, fala assim, a senhora pode sair, por favor? Ou quando, de repente, um médico mais jovem fala assim, agora eu tenho que falar com a família. Né? Quer dizer, teria que ser, nossa, agora é minha família. Eu vou conversar e vou ver se esse cara está sendo bem atendido, se essa mulher que está cuidando está sendo bem atendida. E aqui, o que a gente observou? Alguns efeitos que foram surpreendentes até para a gente. Cuidadores do sexo masculino apresentam maior grau de bem-estar quando cuidam. Talvez porque eles conseguem localizar mais. Maridos apresentam grau de bem-estar significativamente maior do que todos os outros cuidadores. Talvez porque compartilhar esse momento do cuidado no relacionamento seja importante para esse final de vida. Ansiedade, depressão e ser mulher foram fortemente relacionados com baixo bem-estar. E só vou fazer 2 slides sobre a questão dos filhos. Né? É uma coisa que a gente pensa, mas pensa pouco. Eu não estou nem falando dos filhos no conceito do Igor,
que isso é uma coisa que me angustia muito. É testagem genética em filhos e pessoas que têm câncer. Então, pelo amor de Deus, só tem que lidar com a mãe doente, agora vai ter que lidar com a culpa de sentir eventualmente uma, mas por que você me passou isso? Porque isso é verdadeiro na prática. Na prática, a minha filha é míope. Ela falou assim, mas mamãe, você casou com míope, você era míope, você já sabia que eu ia nascer míope. E eu tive que responder para ela, era a única opção de você nascer. Nascer sem ser míope, você não nascia. Ela falou, não, entendi, mas, né? Entendeu, mas, né? Entendeu? Então, isso para a miopia. Imagine, né? Quer dizer, entende, claro. Entendi, tá bom, né? Mas você podia não ter nascido míope, se você não fosse míope. Então, isso é um fato que a gente tem que lidar. Isso faz parte da vida. Mas o medo da criança, sem nada de avaliação genética, sem complicação, simplesmente por estar lá com a mãe com câncer nos primeiros 6 meses, gente. Vejam o que é isso. Ela está longe de mim, ela foi às consultas, eu estou dentro do hospital, estou esperando por ela, será que ela vai morrer? Estou preocupado com ela. Ela está recebendo sua quimioterapia e ficando mais doente. Estou pensando em sua cirurgia, vou ver ela doente e ficar na cama, e se algo der errado? Minha mãe está diferente, ela parece diferente para mim. Estou vendo que ela está com medo, chorando e irritado. As coisas mudaram, não funcionam da mesma forma. Estou incapaz de fazer as coisas como eu fazia antes. Ela não pode cuidar da nossa família. Isso daqui é o que aparece nos filhos nos primeiros 6 meses. E depois há uma adaptação. Comportamentos disfuncionais, proteção tampão. Deixa que eu faço. Né? Tendência, né? Deixa que eu faço. A mulher também tem essa verdade. Deixa que eu faço. Esconder complicações ou tratamento. A gente faz isso com tudo, gente. Negar preocupações. A gente faz isso com tudo. Evitar conversar a respeito. A gente faz isso com tudo. É fácil escrever e falar. Mas na prática. Por parte da paciente ou por parte dos outros. Vejam. Esse espelhinho, eu estou feliz o tempo todo, não representa a realidade. E a gente esconde. E tem que trabalhar com isso para tentar deixar de esconder. Comportamentos suportivos. É tudo que a gente falou até agora. E que realmente a gente pode utilizar no Tudo Rosa para a nossa vida em geral, para a nossa vida com câncer de mama, para a nossa vida com diabetes, com hipertensão, com qualquer coisa que nos deixe em algum momento, dependendo do contexto familiar, psicossocial e médico que exija uma verificação maior do nosso tempo. Muito obrigada.